Olá, gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia para mais uma semana de debates. Você que se liga em nossa programação, muito obrigado por estar com a gente aqui na Melodia. 3201-8071, esse é fixo, e o WhatsApp para você também participar da nossa programação. Lembrando que o nosso aplicativo está no ar, transmitindo a Melodia sem chiado, sem interferência, para você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo. Não baixou o nosso aplicativo? Vá lá na sua respectiva loja, baixe o aplicativo e ouça aí a Melodia. Tem a Melodia no bolso aí para você ouvir em qualquer lugar. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes. Será um debate abençoado. Conosco também o pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil, pastor Valverde, pastor Eliel. Nossa, acertei o nome de todo mundo. Glória a Deus, estou melhorando. E bom dia a todos os nossos Alzheimer queridos, está passando, Alzheimer está sendo curado. respeitáveis ouvintes. E conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Melodia, pastor Gilaelson, professor Eliel, pastor José Carlos. Eu me sinto à vontade aqui, que a gente brinca, né? É tão bom ter esse relacionamento tão maravilhoso aqui com os irmãos. Então, isso é muito saudável, né? E Deus se agrada disso. Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos, então, iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este debate ao Senhor. Amém. Senhor Deus eterno, obrigado, Pai, por mais uma vez podermos nos encontrar aqui nesta mesa. Amém. Para discutirmos assuntos relacionados à Tua Palavra. E para tanto, Senhor, pedimos que a unção do Teu Espírito Santo esteja aqui sobre nós, ó Deus, para que não venhamos falar nada que venha contrariar a Tua Palavra, aos ditames das Escrituras, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo esteja norteando todo esse debate, Senhor, para que os ouvintes sejam edificados, esclarecidos e o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. O ouvinte comum pergunta: existem orações que Deus atende mais que outras? Abrindo e fechando aspas aí. Bom, o tema de hoje é este. É verdade que algumas pessoas têm oração mais forte que as demais? É o tema de agora. Vamos discutir aqui em nosso debate. Debate Melodia. Eu já vi essas expressões, professor Eliel, dizendo o seguinte: fulano de tal tem uma oração forte, ou fulano de tal ora bonito, né? Tem uma oração impactante. Quando ele ou ela começa a orar, a gente arrepia e sente uma coisa diferente, enfim. Ou às vezes as pessoas dizem o seguinte: quando fulano de tal ora, a gente sente paz. E aí você vai no texto bíblico e o texto bíblico diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E aí, professor Eliel, existe isso mesmo? Tem pessoas que têm oração forte? Perfeito. É interessante que, como que o jargão é algo que fica na cabeça do crente, né? E a gente arrasta isso ao longo dos anos. Mas, com certeza, não tem oração forte, mas filhos íntimos, né? Existem filhos que têm uma intimidade que busca mais ao Senhor. Mas para a gente pautar isso na Bíblia, ficar algo mais bíblico, né? A gente percebe na Bíblia que a oração, ela não é algo particular de alguns, mas ela é uma disciplina cristã, né? Para todos. É algo que todos devem fazer, todos devem buscar, todos devem aprender como orar. É interessante que o pastor Gila citou esse versículo que Paulo vem trazendo ali, como que a igreja não estava sabendo orar, e ele termina dizendo por quê. O pedido é péssimo, né? O alvo da oração era totalmente contrário. E aí 1 João, a carta, né? 1 João 5,14 ou 4,14, eu não lembro esse ato, mas sempre vai falar assim, ó, que quando oramos e é da vontade do Senhor, aquela oração é compatível, ela é respondida. Então, o fundamento da oração não está não só no indivíduo, eu sou um cara forte, eu sou espiritual, não, mas está também no que eu estou pedindo. Eu creio que aqui durante o debate a gente vai falar um pouco dos tipos de oração, né? Intercessão, súplica, ação de graça, mas
o que a ouvinte precisa entender é que a oração, ela tem como fundamento principal é o Espírito Santo. E ele não é particular a um tipo de pessoa. Ele é para todo cristão. A falta de entender como ele age, como ele se comporta, e ontem também, aí até mandar um beijo para minha igreja, Graça e Paz, Pastor Leandro. Ontem a gente teve um simpósio do Espírito Santo e estava comentando sobre isso. A falta de entendimento do Espírito Santo, entender que ele é responsável pela oração, ele que é responsável por esse transporte, né, vou usar esse termo, esse transportar do ser humano para Deus, faz o crente achar que um é mais forte do que o outro. Aquele também, pastor Gil, aquele comodismo. Não, já que o pastor Valverde ora melhor, eu vou deixar com ele isso aí, né? Não vou querer, porque eu não vou conseguir chegar ao que ele faz. Então eu vou ficar quieto. Então muito cristão tem se retraído na disciplina que a Bíblia mais bate. Só para vocês terem noção, só no Novo Testamento, nos Evangelhos, 430 vezes fala sobre oração. Só nos Evangelhos, tirando tudo. Então, eu creio que a gente vai se debruçar nisso aí. Muito bem. Pastor Zé Carlos, eu quero ver a sua opinião a respeito dessa ideia que muitos têm aí, de que nós temos, ou que algumas pessoas têm oração mais forte que outras. Aliás, até algumas igrejas apregoam isso, viu? De que vamos agora fazer uma oração forte, aí leva o povo a fazer esse tipo de oração, ou ficar com essa crença que nós temos uma oração forte, outros têm uma oração fraca, como é que é? Eu me lembrei de uma música do pregador Lu. Ele diz: eu não creio em oração forte, porque forte é aquele que ouve a minha oração, né? Então não existe oração forte. O que existe é oração sincera, né? E me lembrei também, pastor, de Daniel, quando no início que ele foi orar a Deus pedindo uma resposta, né? Depois de 70 anos do cativeiro, estava se findando, né? E Daniel agora vai fazer uma oração. E aqui, Daniel 9:23, diz assim, ó: no princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considero, pois, a palavra e entende a visão. Daniel fez uma oração forte ali, mas não pelo fato da oração ser carregada de palavras recheadas, né? Semanticamente falando, mas porque ele abriu o coração dele diante de Deus, e o mais importante ainda, a força da nossa oração, ela vai do nível de intimidade que a gente tem com aquele para quem nós oramos, né? Então, Daniel, aqui diz, ele é muito amado. Por que Daniel era muito amado? Porque ele fazia a vontade do Pai, ele estava em conexão com Deus. E no início, assim que ele começou a orar, já saiu a resposta, porque Deus sabe da nossa oração, ensinando a gente clamar. E é interessante, é emblemático. Tá? Então, não é questão, a força da oração não depende da maneira como uma pessoa ora, mas da intimidade que ela tem com aquele a quem ela ora, né? E lembrei também que agora eu acabei de esquecer, o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor em função até de uma boa causa, mas a oração não foi respondida do jeito que ele queria, mas ele entendeu o mistério, né? 1 Coríntios 12. Exatamente. Então, muitas vezes, a nossa... Não que Deus não ouve a nossa oração, mas muitas vezes a gente não entende a resposta. Deus entende a oração, Deus recebe a oração, nós é que muitas vezes não recebemos ou não aceitamos a resposta. Porque às vezes até o silêncio de Deus é uma resposta, né? Então, sobre essa questão da oração, a gente tem muito ainda que aprender biblicamente, porque a gente acha que Deus só ouve a nossa oração quando Ele responde do jeito que a gente quer. Isso. E nem sempre é assim, né? Quando ele se cala diante de uma oração sua, também aquilo ali é uma oração. Talvez para você refletir, para você rever alguns conceitos, algumas coisas na sua vida, né? Então, a oração, ela tem muito disso. E Deus também uma vez rejeitou a oração de Moisés. E olha quem era Moisés, né? Então, tem homens de Deus que oraram insistentemente, mas Deus falou, não. Então, a pessoa não tinha moral com Deus? Que Deus falou, não era nem a questão disso, né? Era a questão dos propósitos divinos. E a nossa oração,
ela tem que estar alinhada com o propósito de Deus para nós. Porque se não tiver alinhada com o propósito de Deus para nós, Deus de repente pode até permitir alguma coisa, mas a gente vai pagar um preço mais alto do que estava disposto lá na frente. Verdade. Muito bem. São agora 11 horas e 22 minutos. Pastor Val, eu fico pensando o seguinte, então qual é o modelo que agrada a Deus da oração? Tem denominações que preferem orar assim, quando estão no culto coletivo, né? Um ora e os outros concordam. Há denominações que pensam que elas levantam um clamor, né? E todo mundo ora, cada um fala uma coisa, enfim, e vai. Muitas vezes as pessoas ensinam, não, quando você orar, você tem que começar orando, agradecendo, depois que você começa a pedir alguma coisa. Orando, começa a exaltar a Deus, depois que você começa a pedir alguma coisa. A gente tem um modelo do Pai Nosso, enfim. Qual é o modelo mesmo que, de fato, nós devemos orar, considerando o texto de Romanos 8, 26 que eu citei aqui no início? O modelo perfeito de oração é o que o Pai, o que o Filho de Deus ensinou para a gente, né? Com entrar no seu quarto, de joelho, em silêncio, falar com Deus em secreto. Esse é o modelo perfeito de oração. Agora, existe aí uma coisa muito interessante que em 2 Crônicas 7,14, né? Jesus vira para aquele povo quando fez uma aliança com Salomão e deixou 3 marcas dessa aliança, né? A primeira é a marca da sabedoria. Salomão, o que você quer de mim? Pede alguma coisa. A primeira marca ali pediu sabedoria. Depois falou, você pediu bem, sobre pedir, sobre escolher o que você quer de mim, né? Você tem agora o direito de construir o meu trono, meu templo para habitar no meio do meu povo, porque teu pai tinha mão suja de sangue, teu material está aí, você ainda vai receber muitas ofertas, aí você construiu um templo da forma que eu passei, e aí construção de templo. E a terceira marca vem essa oração, né? Que ele fala em 2 Crônicas 7,14. Um templo que todas as ofertas que eram entregues no pátio, vinha a Shekinah de Deus, o fogo descia e queimava e levava tudo. Tu já imaginou a intimidade que aquele povo tinha com Deus, aqueles sacerdotes da época de Salomão? Um templo que o próprio Deus se manifestava presente no meio daquele povo. A sabedoria de Salomão era uma manifestação divina. Mas mesmo assim, aquele povo tinha um problema ali, porque ele fala, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí vem a questão do debate, se humilhar e orar. E aí vai nos arremeter à humilhação. Eu acho que o que o crente precisa entender é que nós, para pedir a Deus alguma coisa e para estar na presença de Deus, nós precisamos nos humilhar a Ele. Reconhecer, arrepender, quebrantar o coração diante dEle, né? E buscar a minha face, buscar a face de Deus. E aí ele fala, a oração que Deus ouve, porque essa é a resposta. Olha aí a pergunta da resposta. A resposta da pergunta. Se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei. Essa oração ele vai ouvir. As suas preces, as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora, tem um ponto aqui que vocês estavam falando de oração e eu lembrei de Tiago, né? Tiago 5, a partir do versículo 14, quando ele fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí no versículo 15 ele fala, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí no 16 ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Dá uma condição sine qua non para as pessoas que oram. Que seja justo e que haja com justiça. A outra condição para a oração ser recebida, que se humilhe diante da presença de Deus. E tenha um coração literalmente voltado para Deus. E a mais importante, não é o tamanho do volume da oração que se faz na igreja, e as palavras elucubradas escritas, oh, meu Deus, essa entonação de voz em excessivo, o volume do microfone,
E uns colocam o microfone bem próximo para poder aparecer o respiro dele. Se joga no chão. E aí, chora. para mostrar aquilo, uma chama forte. Isso não é isso não é a base da oração perfeita que agrada a Deus. A oração perfeita que agrada a Deus, vamos voltar de novo ao assunto em Mateus 6, quando ele fala, entra no seu quarto em silêncio. É em silêncio. Porque não precisa você gritar. Deus sabe o que tem no seu coração. E muitas vezes aquilo que você está falando é só para agradar uma plateia dentro da igreja. Mas com certeza, na maioria das vezes, não está agradando a Deus. Agora, como as pessoas que estão ali, o público que estão ali, os irmãos que estão ali, não têm intimidade também com Deus, porque falta o conhecimento e o discernimento espiritual para entender tudo isso, elas acabam deixando se levar por aquele momento efusivo da oração e acabam deixando se corromper por isso. E aí a vida espiritual também delas, junto com o orador e com todo mundo, fica num problema, porque o melhor de tudo é buscar intimidade e saber como pedir ao Pai, que sabe todas as coisas. E essa intimidade vem através disso que nós falamos aqui, da palavra de Deus. Muito bem. 11 horas e 28 minutos. Esse texto de Romanos, professor Eliel, me deixa com a seguinte percepção. É que, como a Escritura diz que nós não sabemos orar como convém, a ideia de que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ajeita. Dá uma modificada. É como se fosse uma correção, né? Enfim, para que ela chegue a Deus com a devida necessidade. Porque, assim, a gente não conhece, né, os pensamentos do Senhor e muitas vezes a gente está tateando ali na vontade de Deus, enfim. Esse texto, ele diz muita coisa, né, professor Eliel? Sim, um detalhe que Paulo, ele começa desde o 8 inteiro falando, né, é o princípio do novo nascido, que essa é a ênfase do texto. O que o novo nascido ele faz, como que ele pensa, como que ele age. E aí ele diz que uma das disciplinas espirituais da oração, para aquele que é novo nascido e tem um espírito, que essa é a jogada do versículo, não é qualquer um que acontece isso, é o novo nascido, que ele vai estar com o coração quebrantado, está pensando as coisas do alto, mas ainda assim, que aí que é interessante, que eu já vi muito crente falar, né? Antigo Testamento não serve para nada, né? Hoje em dia vamos ficar com o novo. A falta de entender o antigo já ajudaria a abrir um pouco a mente para isso aí. Então, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, o que servia o incenso, qual era o propósito do incenso, que já simbolizava o Espírito, qual era a ideia do incenso? Ele criava aquela atmosfera, ou seja, a oração, o Espírito ali, ele criava uma atmosfera para que quem tivesse indo lá prestar, né, o sacrifício, entrasse naquela atmosfera. Depois daquela atmosfera, o Senhor vinha. Ou seja, é o mesmo papel que o novo nascido tem agora, representando agora a habitação do Espírito. Essa atmosfera que o Espírito cria, né? É claro que a gente está usando um termo aqui de correção, né? Mas não é que ele vai corrigir o português da minha oração. Senhor, eu queria tal coisa. Aí ele vai lá e corrige. Não, mas ele cria a atmosfera espiritual interna, no qual a gente não tem acesso, mas ele tem diretamente com Deus, para que o que eu pedi, ou o que eu agradeci, ou supliquei, ou intercedi, né? Eu tenho outros tipos de oração, seja levado a Deus de uma forma agradável e suave, como o Salmos fala. Ó, me subiu como aroma suave, pois eu ouvi do Espírito. Então você vê que o Espírito é sempre o fundamento. O problema do crente é não estudar o Espírito Santo, não querer ter conhecimento, né? É não querer, é sempre querer assim, Senhor, ó, eu vou estar aqui, vou me jogar, vou me derramar. Mas se derramar, você não tem uma base. Se derramar em quê? Se derramar por quem? Então normalmente está faltando o Espírito Santo. E Paulo, é porque Paulo, ele é um autor que eu costumo brincar quando eu estou dando aula. Gente, se Pedro, que é Pedro, viveu na época dele, falava o idioma dele, tinha contato pessoal para perguntar, ô Pedrão, não entendi isso aqui não, dá uma explicada aí. Falou que não entendia, eu vou querer ser perito em Pedro. Claro que aqui eu estou fazendo uma paráfrase, porque a gente tem bons autores, bons doutores que ensinam, mas o que eu quero dizer é que tem várias nuances também de Paulo que tem a ver com cultura judaica. Você tem que entender do que ele está falando para depois querer fazer uma hermenêutica espiritual na sua vida. Isso. Então tome cuidado, às vezes pega um versículo e fala assim, não, ó, ninguém consegue orar não, a gente é burro, tudo é o Espírito. Calma, essa conexão com o Espírito, porque a gente tem aí também, ó, 1 João, 1 Pedro, Efésios, então, o próprio Paulo afirmando
que aquele que está com a armadura, ele diz no final. Revestido da armadura. Depois que você está revestido, você consegue orar com prontidão e é ouvida. Ele nem fala mais sobre aquilo ali. Tem uma coisa interessante que ele falou aqui em Romanos 8, e que é interessante que tudo que você falou aí é muito legal, porque começa exatamente no portanto agora. Sim. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há. Aí vem a limpeza, né? A purificação. Primeira limpeza. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito, né? Ou seja, aí é a base de tudo. É um... Como é que é o nome? É uma cláusula para que dê certo o outro exatamente. versículo, né? Aí vai todos eles depois do portanto agora. Agora tem outras coisas. Então, eu acho que o que falta é isso aí, pastor. É a falta de estudar, né, mais a Bíblia, que o pastor falou, conhecimento, porque o conhecimento te dá uma intimidade. E é até para deixar para os ouvintes aí, 2 livros que eu indico, foi base para minha vida. Meus pais, né, missionários, Paçoca e Amendoim, sempre desde pequeno me ensinou essa questão da oração. E 2 livros que a gente lia era A Quarta Dimensão, de Pong Chu, né, eu creio que é um pastor muito conhecido referente à oração, e M. Baldes, A Chave da Oração. 2 livros assim, fantásticos. Muito bem, 11h33, nós vamos rapidamente ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Bombons sortidos Lacta 250 gramas, R$12,90. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, R$1,35. Papel higiênico Max Pure folha dupla 30 metros com 4 unidades, R$5,39. Ofertas válidas até 9 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, voltamos 11h36 na Melodia. O tema hoje é este, gente. É verdade que algumas pessoas têm a oração mais forte que as demais, e as nuances desse tema que a gente já está aqui discutindo já na primeira meia hora, né? O modelo de oração, né? Deus atende mais algumas orações que outras, enfim. Bom,
Eu citei o texto de Romanos 8, pastor Zé, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E aqui no intervalo eu dizia o seguinte, que essa questão está para mim como semelhante à questão da justificação, né? Que quando Deus olha para a gente, Ele não vê a nossa justiça. Não é porque eu fiz a coisa certa diretamente, é porque Cristo fez justiça por mim. Então a justiça de Cristo, né, é aplacada em mim, então Deus me isenta de toda culpa e assim eu sou justificado em Cristo. E a oração é o seguinte, porque a linha, aí que tá, a linha é muito tênue. Quando o Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal, né? Olha só como é tênue. Aí ele está falando que pode existir e existe a maldade na oração. A maldade na oração. Então veja só, eu estou orando, né? Daqui a pouco na minha oração pode entrar o pecado do ego. E como só Deus pode resolver e resolve o problema do pecado, aí entra o Espírito Santo nesse texto, pastor Zé. É interessante. Qual é o Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Agora, é um texto meio complicado, porque se você, de repente, for a fundo nisso aí, você vai cair naquela, como é que fala? Pré-determinismo, uma coisa assim, né? Então, não é você que ora, é Deus que ora por você. Eu já não creio dessa forma, né? Eu creio que Deus, ele nos dá autonomia para orar. Agora, à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo, a nossa oração ela vai ganhando um modelo espiritual de acordo com a vontade de Deus. Mas o texto diz que é você quem ora. O texto diz que é você quem ora. Mas aí o Espírito Santo já intercede por você nesse momento. É uma coisa interessante. Então, assim, pastor, eu acho que o Espírito Santo, ele interpreta a nossa oração além das nossas palavras. Eu acho que ele ouve mais o coração do que as palavras, né? A intenção do coração, a necessidade real, né, que nós temos, porque às vezes a gente nem sabe direito o que é que nós temos necessidade, mas o Espírito Santo sabe. Agora, nós precisamos tomar cuidado assim para não minimizar a nossa autonomia, porque nós temos ainda alguma, né, autonomia, tanto para orar, para pedir o que a gente quer pedir. Lembra de uma época, acho que você não tinha nascido ainda, eu tomo posse, né? Então surgiu essa ideia do eu tomo posse em nome de Jesus desse carro, dessa casa. Não sei se o pastor Valverde pisar não é da minha época, não. Sim, rapaz. Pisar a planta dos pés também. Pisar a planta dos pés, onde pisar a planta dos pés. Então, atos proféticos, pastor, que virou moda com base bíblica. E aí a pessoa que tem um pouquinho mais de discernimento, falando, esse negócio está errado. Já pensou se você sai por aí tomando posse de tudo, né? Não é desse jeito. Deus falou para Abraão. Foi para Abraão. Onde pisaram a planta dos vossos pés? Não, Josué. Para Josué. Bom, então, Deus falou para uma pessoa específica. Não falou para mim. Mas a Bíblia é palavra de Deus. Então, então nós temos que separar o que Deus falou para uma pessoa em especial e o que Deus está falando conosco, né? Assim também é a oração. Nós podemos orar aquilo que está no nosso coração e o Espírito Santo, que, como você falou, né, intercede por nós, ele modela a nossa oração de modo que Deus vai, sei lá, decifrar, tipo um código, né? Tipo um código, decifrar e responder, às vezes, nem conforme a nossa oração, mas conforme a nossa necessidade. Porque ele mesmo diz que a gente não sabe orar como convém, né? Então, Deus, ele é igual uma criança que vai pedir alguma coisa para o pai, mas ela não sabe direito o que pedir, mas o pai já sabe o que ela quer.
né? Já interpreta a oração dela sabendo o que ela quer, ou, melhor ainda, sabendo do que ela precisa. E que com certeza vai abençoar a vida dela. Eu acho que eu acho que eu preciso, e eu acho que todos nós precisamos que as nossas orações sejam corrigidas. Porque o ego humano a todo tempo precisa, ele aflora. Né? Interessante que o apóstolo não diz assim, olha, vocês não sabem orar como convém. Ele diz nós, e aí ele se inclui. Né? Nós não sabemos orar como convém, né, pastor Val? Esse texto aqui, o versículo 27, ele é sensacional, né? E aquele que examina os corações. Quem é aquele que examina os corações? Agora é o Espírito Santo, né? Sabe qual é a sua intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, não é segundo o homem, não é segundo Jesus, é segundo Deus, intercede pelos santos. Tem uma condição sine qua non para que essa oração seja interpretada, filtrada. Vamos comparar a água fervendo, né, o coador, que é o ponto de oração, é as palavras, e agora o que vai se transformar em café legítimo, né, o que vai ser coado. E vamos pegar agora em toda a oração os momentos de vaidade e fraqueza do homem quando ele usa, e vamos fazer isso como se fosse a borra desse café. Mas a essência desse café ficou. Então foi filtrado esse café dos santos. E aqui é o Santos, né? Então é esse vaso, é esse recipiente que vai ficar filtrado agora, que as orações dos santos. Como é que vocês falam aqui? Quente frio? Não, dá outro nome. Garrafa térmica. A garrafa térmica. Você já é baiano já. Quente frio. Então aí você tem o filtro dessa questão. O que é interessante é que a gente tenta sempre trazer o que é divino, o que é sagrado e universal, o que é enorme, tão grandioso, que a compreensão humana não consegue entender 10% apenas do segundo céu, principalmente o terceiro céu do universo, e trazer sempre uma cultura nossa, sabe? Eu vivo no Ocidente, então eu tenho que orar de joelho. Eu sou oriental. Os orientais fazem um mantra lá, Hare Krishna, não sei o quê. Não sei o quê. Busca seus deuses, suas divindades, busca os seus costumes, suas culturas, suas etnias, para justificar um Deus soberano. Quando, na verdade, você não vai justificar, porque esse nosso Deus, ele aqui, o texto diz que sonda o coração dos justos. Então, independente de onde você esteja, a região, a etnia, a cultura, você não pode justificar Deus com os seus argumentos. Não dá pra gente. A gente fica aqui tentando explicar a vontade de Deus, o favor é merecido, e nunca vai chegar a um denominador comum, porque o Deus que nós servimos é grandiosíssimo demais. E agora, a oração tem que ser assim. Quem sou eu dizer qual é a oração que Deus atende ou não para a vida dos cristãos? Como eu vou julgar a pessoa que está orando lá na frente do púlpito e dizer que está certo ou está errada a oração dele? Se quem sonda aqui, e a Bíblia fala, é justo. Agora, o que eu posso fazer é pegar, como nós estamos fazendo agora, né, todos nós aqui, usar a palavra de Deus para tentar saber e conhecer o que Deus quer através das orações. Porque eu não entendo por que tantas pessoas precisam, principalmente no domingo à noite, fazer aquelas orações longas, e às vezes nem oram em casa, às vezes nem oram no serviço, para chamar a atenção de uma plateia, né? E cansa essa plateia com os seus argumentos repetitivos e etc, tal. Será que está agradando a Deus? Com certeza não. Às vezes você pegar uma simples irmã para orar, cheia de intimidade com Deus, mas que ninguém percebe, porque eu não sou do coração dela, a minha irmã faz uma oração ao Senhor, abençoa essa igreja em nome de Jesus, pum, acabou. E Deus abençoa. Por quê? Porque vai ouvir a oração. Porque não é o tamanho da grandeza do meu tamanho como homem de Deus, né? E a posição que eu ocupo, e o microfone quando eu posto ele, e o perfume que eu uso, e o relógio paraguaio lá de R$10, que parece ouro grandão, que vai fazer Deus ouvir minha oração. É a inteireza do meu coração diante de uma situação. Então, o coração dos justos. E muitos de nós achamos que somos justos e santos, aqui no caso santos, intercede pelos santos, né? Segundo Deus, intercede pelos santos. Muitos de nós achamos que estamos santos,
E às vezes a gente está cheio de problemas no trabalho, nas relações familiares, que diz também aí, e a Bíblia que fala, não sou eu, que aquele que não tiver um bom relacionamento com a sua mulher em casa, a sua família, Deus o quê? Não ouve oração. Não ouve a oração. Então, já é uma condição. Você não pode sair de casa brigando com a mulher e tendo problema no trabalho, tendo problema. Não, você chegar na igreja e fazer aquela oração elucubrada, porque, ó, aí não é eu que estou falando. Elucubrar essa oração esquadrinhada, vai nem chegar. Porque não, a Bíblia, não é eu não, gente, por favor. A Bíblia diz que essa oração não chega aos céus. Muito bem. Forte, hein? Ué, é a Bíblia que fala. Acho que uma das grandes questões que mais atrapalha, né, a oração, os resultados, é o ego humano, né? A gente está sempre puxando sardinha. Aliás, tem uma coisa que já pegou já é comum, né? As pessoas estão com necessidade, estão com um emprego em vista, querendo passar num concurso. Senhor, me dá, por favor. Não, aí a pessoa chega para você e fala assim, eu vou fazer um concurso aí, ora aí, viu? Você já ora para dar certo, nem mais é a vontade de Deus, você já ora, e às vezes até você promete, vou orar assim, vai dar tudo certo. Você afirma que... Você já deu a resposta. Você sabe que o dízimo, o primeiro pagamento é como o dízimo da igreja, viu? Vou mandar para você. Isso me preocupa, porque assim, o modelo da oração que a gente viu aqui no Pai Nosso é a vontade de Deus. Sempre. Né? É a vontade de Deus. Então, por isso que a nossa oração ela está comprometida, de fato, porque nós somos pecadores. Uhum. Né? Por causa da nossa própria natureza, a oração já está comprometida. Então, o Espírito Santo, ele tem que agir, ele precisa agir na nossa oração para que ela chegue perfeita diante de Deus. E aí, professor Leão, a gente vê que muitas vezes a oração ela não é ensinada nesses moldes, né? É como assim, eu vou orar e vai acontecer, é o que prometo. Eu creio também, pastor, que tem até um pastor que diz, né? Se a igreja ensinasse mais sobre o job, ia dar certo. Ou seja, jejum, oração e Bíblia. É um assunto que não permeia a igreja. A gente tem muito mais pregação, é o que eu sempre costumo falar, né? Quanto mais a gente pregar sobre o que a gente acha que está vivendo, nossas experiências, menos de Cristo aparece. Isso. E hoje, o cristão, ele tem hábito que não tem fundamento bíblico. Ele aprendeu de terceiro, ouviu e reproduziu. Então você pergunta um crente hoje, como é que ora? Pai Nosso, não sei, é normal, igual na igreja. Ele não tem uma base bíblica. Oração é o quê? Não, oração acho que é falar com Deus, né? Pedir a Deus. Não tem base de nada, né? Não sabe como fazer isso. E como eu estava citando aqui, eu uso muito esse texto para a minha vida, tá? É algo pessoal meu em relação à Bíblia, que é Timóteo. Aquele conselho que Paulo dá para Timóteo, eu creio que abre a nossa visão como cristão, que é como que eu devo orar e os tipos de oração. Então, o cristão, né, o ouvinte comum precisa entender que quando você está em oração, você não está em um mantra, ou você não está em um pedido do outro. Uma reza, né? O pastor hoje mandou eu pedir sobre aquela bênção. Não, hoje é dia de pedir só aquilo. Não, hoje eu tenho que pedir. Não é isso. É essa conexão que está faltando. E ontem foi até engraçado na pregação, o pastor falando, eu achei legal essa frase, que realmente, para tudo, a gente consulta em terceira, quarta, quinta, sexta mão, Deus. De primeira mão, a gente consulta tudo. No final, a gente fala assim, Deus, mas vê se abre aquela porta lá para mim. No final, que eu lembro que tem um Deus que ele pode abrir tudo em vez da minha força. Então, o que está faltando para o cristão é esse contato íntimo com o Espírito. Fala assim, peraí, Espírito, hoje, o que o Senhor deseja da minha vida? Eu não quero fazer nada, não. O Senhor quer que eu faça o quê hoje? Só que o cristão vai falar uma frase, se pudesse ligar agora, eu sei o que ele falaria para nós agora. Pô, Elio, mas eu não vou ouvir. O que ele não vai falar aqui no meu ouvido? Eu não vou entender. E aí, mais uma vez, o afastamento do Espírito Santo faz que não tenha uma aptidão para ouvir. Eu gosto muito de um texto clássico que todo mundo usa, né? De Samuel. Samuel foi chamado 3 vezes por Deus, não entendeu, até que Eli vai. Metade dos crentes está assim. Deus não deixa de falar. Tá faltando conhecimento para entender que é ele. Pô. E é interessante que Eli pega isso no ar.
Samuel não é surdo. Ele ouviu que alguém estava o chamando. Eli, o entendimento espiritual, peraí. Não é qualquer coisa não, é Deus que está te chamando. Então, essa percepção na oração é o que está faltando para o cristão. E eu me coloco como cristão, que eu sou cristão, me coloco nisso, de que todo dia buscar o Espírito Santo, para que ele fale, eu quero que você ore assim, fale isso hoje. Hoje eu quero que você interceda. Para você interceder, para de pedir. Interceda hoje. Hoje, peça por tal coisa, busque tal coisa. O Espírito Santo começa a conduzir, né? É uma condução, né? É um guia. E outra, é João 15. O Espírito Santo é seu guia. Isso. Né? E tem um detalhe sobre Eli que você falou muito legal. Eli já estava com o altar rachado. Já, todo acabado. Mas ele entendeu que o que Samuel está ouvindo é a voz de Deus. Inclusive, outro dia eu até falava aqui que, assim, eu na minha experiência cristã, a maioria das coisas que eu peço, Deus não dá, porque a minha natureza está comprometida. Uhum. E eu sei o meu lugar, eu sei minha posição, eu sou um pecador. Às vezes sabe até que o que pediu não era para a hora também. Eu sou um pecador. E Deus executa a vontade dele, não a minha. Né? Uhum. Então, assim, a gente vai vivendo, procurando consertar isso, mas procurando acertar. Mas o fato é que a nossa natureza, ela é pecadora e a gente está buscando a vontade de Deus. E é assim que funciona. Deus executa, né, a vontade dele. Aliás, tem muita gente enganada, né? Deus executa a vontade dele. Deus continua executando a sua vontade, né? Bom, Pastor Zé, mas tem um outro problema aí, Pastor Zé, é o seguinte. Tem uma turma aí que está divulgando as orações que fazem nos grupos, no WhatsApp. Aliás, eu já recebi... As orações da madrugada. Eu já recebi, assim, mensagens, você também já deve ter recebido no WhatsApp de madrugada, a pessoa falando, estou aqui orando por você. Depende de quem está orando, né? Porque eu recebo... Não, mas não... Assim, de uma pessoa, de umas 3 ou 4, que eu fico muito feliz, confortável. Qual é a orientação bíblica? A orientação bíblica não é para você orar em secreto, você ficar divulgando a oração, você não já recebeu o seu galardão. Os fariseus não oravam nas praças para serem reconhecidos. Estou orando. Aliás, não é nem para você parecer que está orando, deixar transparecer. Porque eles não lavavam o rosto, né? Uhum. Para parecer que estava jejuando, né? Estava mal. Tudo isso, né? Mas e aí, Pastor Zé? Pode fazer a propaganda, não? Pode, acho que pode. Pode? Pode. Vai depender muito da intenção do coração da pessoa. Porque o apóstolo Paulo fala, por vossa causa me põe de joelhos. E todo mundo sabe, hoje, quem lê a Bíblia sabe que o apóstolo Paulo, entendeu? Então não vejo mal nisso, não, dependendo da intenção com que a pessoa está fazendo isso. Agora, eu já vi coisa pior. Venda de oração, e se for com profecia, o valor sobe um pouco. Não sei se você já viu. Aí é fatal, aí sim. Me ajude. Mas a pessoa fala, olha, estou orando por você. Né? Eu já vi pessoa falar, pastor, estou orando por você. Amém, glorifica a Deus, entendeu? Então eu não vejo nisso aí não. Agora vai depender muito da intenção. Quem vai julgar nessa questão aí é Deus. Agora, essas orações vendidas assim, aí eu condeno. Eu tenho um problema com isso porque a orientação bíblica é outra, não é essa, né? Enfim. Pastor Val. Eu concordo plenamente com o pastor Zé Carlos, porque Paulo fala isso também, né? O Tiago acrescenta orar uns pelos outros, né? A divulgação da oração vem muito de quem está fazendo isso e qual é a interesse do coração, como o pastor falou aqui. Eu tenho um irmão querido, uma das pessoas, eu vou dizer logo o nome, né? Pastor Jorge Macedo. Muitas vezes ele passa um WhatsApp lá e dizendo 3, 4 horas da manhã, estou orando por você, não sei o quê, e passa um versículo bíblico. Eu não posso duvidar de maneira nenhuma, né, da interesse e a pureza de coração desse homem, né? Agora, tem umas pessoas que eu recebo também que você sabe muito bem que é fruto de um interesse em outra coisa que eu possa dar a eles e dizer, estou orando por ti. Como é que o senhor sabe se é a intenção do coração e a intenção... você não conhece o coração da pessoa? Pô, que maravilha, que pergunta fácil. É muito simples. Primeira coisa é o seguinte, você tem que entender 2 coisas importantes. Quem é essa pessoa que está fazendo isso? E se o teu coração se inflama? Se você
o Espírito Santo está em você e o teu coração testifica sobre isso. E o teu coração sempre testifica quando a oração vem para a sua causa por uma questão de ajuda e de santidade, né? E de pureza de coração, ou quando é uma intenção de interesse. Porque muitas vezes você vai em algumas igrejas, o cara cheio de inveja de você e tal, porque você vai pregar lá, ou não sei o que, alguma coisa assim, vamos orar pelo pastor, e bota a mão, quase te derrubando. Senhor, você sabe que aquilo ali é tudo uma fachada, entendeu? Que aquilo não é puro de coração. O pastor Zé Carlos gosta dessa expressão, né? Agora, quando a pessoa chega, quando tem interesse no coração, a primeira coisa é que o Espírito testifica. Quando o Espírito testifica, você sabe que há pureza e interesse de coração. É simples. Muito bem. 11 horas e 57 minutos. Mais alguma coisa a acrescentar, professor Leão? Rapaz, eu acho que só uma frase de George Miller, que depois de ele ter escrito um livro sobre oração, ele falou assim, perguntaram, George Miller, o que você mais queria fazer, né, nesse tempo de caminhada? E ele falou, orar mais. E aí a autora embaixo diz assim, e ele orava 8 horas por dia. Então, no dia que a gente puder, não para se mostrar, mas para ter um contato com Cristo, né, e com o Espírito Santo, eu espero também orar mais. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores, obrigado você também pelo carinho da audiência, Melodia, 11 horas e 58 minutos, e vem aí nosso amigo Léo Pereira com o Rádio Chofer, e o nosso debate fica assim. Amanhã, terça-feira, 4 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Parece prazeroso, mas é sofrimento.